Bom dia, pessoal. Vamos ver aqui, aguardando os irmãos aparecerem para iniciarmos o nosso estudo da lição 2 da Escola Dominical. Aguardando um pouco. Será que o pessoal já está acordado? Aguardando os irmãos chegarem. Não dá nem pra ver, dá pra ver aqui, dá, né? Se tiver alguém. Dá. Ele já tá ouvindo. Aguardando os irmãos entrarem. Vamos começar o estudo da lição 2 do Pentateuco, sobre os relatos da criação. Dando continuidade. Um bom dia a todos. Você. Você divulgou, amor, agora lá no grupo? Vou botar na agora. Bota lá pro pessoal. De qualquer maneira vai ficar disponível no canal do YouTube. Então nós poderemos estudar, né? Relatos da criação. Lição 2. Lição 2. Sobre relatos da criação. A paz do Senhor, irmão Raimundo. Tá assistindo o Diácono Raimundo. Vamos iniciar essa manhã a lição de número 2. Ontem eu disponibilizei no grupo a cópia da parte do arquivo dessa lição. Vocês podem estar consultando, podem estar vendo esse arquivo da lição 2, né? O da lição 1 foi na semana passada, onde eu disponibilizei esse arquivo. A paz, irmão Raimundo. Vou guardar um pouco enquanto o pessoal está entrando. E da lição 2 eu disponibilizei, na verdade foi minha esposa, disponibilizou ontem. Falamos, né, inicialmente sobre a introdução do Pentateuco e até quero deixar sobre aviso porque ficou faltando a última parte sobre a canonicidade e o valor do Pentateuco. Que acabou que nós disponibilizamos só 2 partes no YouTube, né, como foi a primeira vez que nós utilizamos esse recurso, esse instrumento, essa ferramenta, né? Então ainda estava um pouco meio assim, mas de qualquer maneira as lives estão sendo gravadas aqui no Facebook e estão sendo posteriormente disponibilizadas no canal do YouTube, de modo que todos aqueles que porventura não tenham Facebook, eles podem estar acompanhando no YouTube posteriormente, né? Tem algumas pessoas até mesmo, tiveram pessoas, irmãos me procurando, dizendo que não tinham Facebook e tal, eles acabaram fazendo, né? Mas logo depois eu descobri, né, que há essa possibilidade de passarmos o vídeo que é feito no Facebook, a live, para o YouTube. Então a aula vai ficar lá, vai ficar disponível. Amém? Vamos inicialmente orar, né? Enquanto eu oro, o pessoal vai entrando aí, vai participando.
tá bom? Glória a Deus. Meu Deus, meu Pai, Senhor, graças te damos, meu Deus, por mais uma manhã, por mais uma semana que se inicia, Senhor, meu Deus, por um domingo, Pai, onde não estamos, meu Deus, reunidos fisicamente, presencialmente, meu Deus, como gostaríamos, Senhor, meu Deus. Tu bem sabes, Pai, conhece, meu Deus, o anseio, meu Deus, e a falta que temos tido, Senhor, meu Deus, de estar todos reunidos, Pai, aprendendo mais da Tua palavra, Senhor, meu Deus, cultuando a Ti, bendizendo o Teu santo nome, meu Deus. Ah, meu Deus, como é bom, Pai, estar reunidos com os irmãos, Senhor, meu Deus, adorando ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aprendendo, meu Deus, mais da Tua palavra, Senhor. Mas, meu Deus, Tu bem sabes, meu Deus, o que tem acontecido, Senhor, meu Deus. Ah, meu Deus, e por isso, Pai, queremos te pedir mais uma vez, Senhor, que Teu Espírito Santo, meu Deus, venha nos ajudar, meu Deus, nesse momento difícil, Senhor, meu Deus, mas também, Pai, de igual modo, Senhor, meu Deus, venha repreender, Pai, essa praga, meu Deus, essa peste, esse vírus, meu Deus, que assola o planeta, Senhor, meu Deus, que bem sabemos, meu Deus, que foi por permissão Tua, Pai, para que almas, meu Deus, se arrependam, se convertam nos meus desígnios, que nós venhamos a nos voltar a Ti, Senhor, meu Deus, cada vez mais, Senhor. Mas, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nesse momento estamos aqui, Senhor, meu Deus, a fim de aprender a Tua palavra, Senhor, meu Deus, a fim, meu Deus, de conhecer um pouco mais a Teu respeito, Senhor, meu Deus, principalmente, Pai, no tocante à criação de todas as coisas, Senhor, meu Deus, isso nos conforta, Pai, porque servimos ao Deus Criador, meu Deus, que fez os céus, a terra e tudo que nele há, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, toma, meu Deus, a nossa vida e a vida da Tua igreja, Pai, em Tuas mãos, Senhor, meu Deus, e nos ajuda e nos abençoa, Pai. É o que te pedimos, Senhor, meu Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos começar, amados. Hoje, né, como eu disse anteriormente, a parte final da lição 1, estarei, de repente, logo depois, né, de repente hoje mesmo, fazendo um terceiro vídeo, né, que é a parte 3 do vídeo, justamente para disponibilizar, porque aconteceu, quando a gente gravou ao vivo no YouTube na semana passada, ficou um pouco complicado ali da gente conseguir realizar, tá bom? Mas, amados, também uma outra coisa que eu fui atentado o que acontece? Quanto a dúvidas, né, ou você quer de repente fazer algum tipo de ponderação ou algum tipo de dúvida, você pode colocar nos comentários, certo? Se der, eu respondo na hora, mas caso contrário, fiquem tranquilos, que depois eu vou olhar, né, nos comentários e ali eu respondo nos comentários sem nenhum tipo de problema, tá? Só pra gente não perder aqui a dinâmica da aula do vídeo aqui, tá bom? Para o vídeo também não ficar muito extenso, né? Porque na escola dominical a gente pelo menos consegue, é um pouco mais flexível, né? A gente não tem muita essa preocupação. Agora a questão do vídeo, às vezes a pessoa está assistindo e ela, né, como ela não, às vezes não está olhando, né, a dúvida e tudo, né, não está acompanhando no vídeo, aí fica meio, às vezes, complicado, amém? Então, amados, vamos iniciar a lição 2, né, que eu disponibilizei ontem no grupo, que diz respeito a relatos da criação, né, da nossa revista aqui. Começamos pela introdução do Pentateuco, né, e vamos iniciar aí com o relato da criação. O texto bíblico básico utilizado aqui encontra-se em Gênesis capítulo 1, aí vamos ler do versículo 1 ao versículo 6, o versículo 8, o versículo 26 ao versículo 28 e o versículo 31, né? Então vamos ler lá em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 6, que diz assim, ó: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas
e águas. Versículo 8. Chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Aí vamos lá para o versículo 26, Gênesis capítulo 1, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o dia sexto. Amém? Então lemos aqui o texto, né, bíblico básico aqui da nossa lição de hoje, né? Aquilo que nós vamos dividir essa lição em duas partes, tá, amados? Hoje será a primeira parte dessa lição, que vai aqui até a página 12, né? A humanidade, clímax da criação. E na semana passada nós estaremos dando a segunda parte, né? Concluindo aí toda a lição, né? O texto áureo aqui da página 10, ele vai está lá em Isaías capítulo 40, versículo 28, que diz assim: não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento, né? Amados, é muito interessante quando nós lemos aqui o relato da criação em Gênesis capítulo 1, na verdade isso se estende até o capítulo 3 de Gênesis, sobre todo aquele cenário ali, tanto da criação quanto após a criação do Jardim do Éden, né? Da queda, da esperança da criação, da queda, da esperança de redenção, né? E principalmente nesse texto que lemos aqui em Gênesis capítulo 1, esses versículos aqui meio esparsos, né? Mas depois você pode ler tudo, né? Isso nos traz a inteira confiança, né? Ao Deus que servimos, né? Essa aqui é a primeira apresentação, é a porta de entrada, onde Deus se apresenta, o que Ele faz e o que Ele verdadeiramente é, né? A gente vê aqui a majestade, a glória de Deus, o poder de Deus manifestado no relato da criação, porque realmente, como nós vamos ver na lição, né? Vamos avançar, porque realmente é algo, amados irmãos, que nos traz esperança e nos traz confiança de ver o Deus tremendo e imenso no qual servimos, né? Então, realmente, Deus não é o homem, como às vezes algumas pessoas acham que Deus é a semelhança do homem, né? Ou seja, como se Deus fosse igual a nós, no sentido físico, no sentido de ser uma pessoa limitada, no tempo, no espaço, né? Quando na verdade Deus é um ser onipresente, né? Onde Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é um ser onisciente, onde Ele conhece o passado, presente e futuro, e Ele esquadrinha as coisas mais íntimas do nosso coração. E Deus também possui o poder criador, o poder restaurador, enfim, Ele detém o poder, Ele é o próprio poder, né? Aí aqui, amados, na lição aqui da revista, uma pequena palavra introdutória, vai falar a respeito, né, do que nós vamos estudar, né? Que diz assim: nesta lição estudaremos as duas abordagens acerca da criação, as quais são o evolucionismo e o criacionismo, mas destacaremos principalmente Deus como autor da criação e o papel do ser humano como clímax do processo criativo divino, né? Se nós notarmos, amados irmãos, isso aqui, você talvez já deve ter ouvido falar quando você, na época da escola, né? Ou até na faculdade, né? Talvez algum biólogo aqui ou algum cientista veja posteriormente esse vídeo, né? Existem, amados irmãos, duas linhas de pensamento afetas a criação do mundo e do ser humano, né? Dos seres vivos e dos seres humanos, né?
A primeira delas é o criacionismo, né? Isso aqui a gente não vai, obviamente, porque foge o nosso propósito. Depois até podemos dar uma aula um pouco mais aprofundada a respeito disso, mas existem duas linhas de pensamento, né? Duas correntes a respeito da criação, da doutrina da criação do universo, do planeta, da raça humana, dos seres vivos, né? Temos a linha de pensamento do criacionismo, né? O nome já fala criacionismo, criar de criação, certo? E também tem o evolucionismo, que é a segunda linha de pensamento. Aí a palavra diz que evolucio, que diz de evolução, né? Como se a raça humana, né? O planeta, todas as coisas, eles fossem a criação dessas coisas se desse num processo lento e gradativo de evolução, né? Isso foi principalmente disseminado na época de um homem conhecido chamado como Charles, cujo nome é Charles Darwin, no século XIX, né? Nós vamos avançar um pouco nesse ponto aí para tentar mais ou menos entender aí, afinal, né? Que raios e diachos é isso de evolucionismo? Certamente você que em algum momento estudou na escola, né, começou a dar ciências, até mesmo na época do primário, acho que você já aprende isso, né? Sempre se ensinou o evolucionismo, né? Até porque, principalmente depois que houve uma separação entre a igreja e o Estado e deixou-se um pouco de lado a questão do ensino religioso, propagando-se muito o estudo tido como científico, né, pode-se dizer assim, pouco tem se ensinado a respeito do relato da criação sobre a ótica do criacionismo, né, onde Deus criou e fez todas as coisas, ensinando-se, né, a teoria do evolucionismo, né. E é algo interessante porque antes de nós, obviamente, explicarmos mais ou menos aqui a origem dessas teorias, as perspectivas, né, pelo menos no meu caso, como pai, algumas pessoas dizem o seguinte: poxa, Leandro, mas então se a escola está ensinando uma mentira que é contrária à palavra de Deus, o que eu devo fazer em relação ao meu filho, né? Como eu devo orientá-lo? Isso pode prejudicá-lo de alguma maneira e tal? Olha, meus amados, particularmente para mim é algo muito simples, né? Nós como pais temos a obrigação de instruirmos e ensinarmos os nossos filhos na verdade, né? E a verdade é manifestada na palavra de Deus, que é a qual cremos como verdade absoluta, né? Tudo isso relacionado ao evolucionismo, etc e tal, são teorias, né? Nenhum cientista ou biólogo e tal, ele estava lá, ele viu o processo da criação, né? E tão pouco, obviamente que a ciência, ela não é como a história, que analisa algumas coisas e tudo, mas pauta-se com base em testes e com base em alguns experimentos arqueológicos e alguns testes sobre fósseis, sobre solo, né? Utilizando-se inclusive elementos como carbono 14 e tal. Só que isso também é algo totalmente impreciso, né? Inclusive é cientificamente comprovado, até porque a ciência não é uma ciência exata, né? Mas isso não é algo preciso. Então parte-se por ideias e por suposições, né? Ou seja, teorias, né? Mas voltando aqui à questão dos nossos filhos, né? Qual é o nosso papel? Ensiná-los na verdade. Então, se na escola estão ensinando sobre o evolucionismo, né? Nós podemos dizer o seguinte: olha, filho, no caso, minhas filhas, né? Olha, filha, na escola se ensina assim, né? E é importante você conhecer, até mesmo para que você saiba qual é a verdade, que não é essa, né? Então, você tem que saber isso, né? Mas você tem que saber também o que diz a palavra de Deus a respeito da criação, né? Ou seja, que nem a gente, né? Nós sabemos muitas coisas que são colocadas de forma equivocada, de forma errada, como sabemos também as coisas que são colocadas de forma certa, né? Então a questão toda, amados, é nós orientarmos os nossos filhos
para que eles conheçam tanto o certo quanto o errado, né? E, obviamente, eles venham a crer naquilo que é certo, porque vai chegar cedo ou mais tarde, nós, assim, os nossos filhos vão conhecer o mundo, vão conhecer as coisas que vão ser oferecidas a ele, né? Conhecer no sentido que eu digo do tipo, mas vão saber que no mundo há mentira, que no mundo há falsidade, que no mundo há crimes, né? E o que nós temos, o nosso papel é orientar naquilo que é certo, naquilo que é colocado na palavra de Deus, né? Para que quando, como diz lá em Provérbios 22, versículo 6, né? Para que quando, né, o nosso filho ou a nossa filha cresça, não venha se desviar dela, né? Então a minha filha pode conhecer o evolucionismo, pode responder uma prova com base no evolucionismo, né? Pode responder uma prova do vestibular com base no evolucionismo, mas não crê no evolucionismo, mas não crê no relato científico da evolução, sem crer e tomar como uma verdade absoluta o relato da criação. Eu mesmo conheço um pouco a respeito do evolucionismo, né? Posso talvez responder alguma prova com base no evolucionismo, só que se perguntar para mim, Leandro, você crê nisso? Eu falo, não, simplesmente não creio. Simplesmente não é aquilo que eu comungo. Amém? Então, só uma palavra aí, introdutória para nós entendermos de como lidar, né? Às vezes somos colocados nessa sinuca de bico aí, mas é muito simples, amado. É só questão de orientação, né? Temos que ser sábios, ter discernimento de como orientar os nossos filhos e nossas filhas, né? Para fazer aquilo que é a favor da vontade de Deus, que vai ao encontro da vontade de Deus, amém? Aí aqui, no primeiro tópico, vamos falar aqui sobre as origens, né? Sobre as teorias e perspectivas, que é mais ou menos isso que eu comecei falando aí, sobre a criação e sobre a evolução. Aí ele vai colocar aqui algumas proposições seculares, né? Aí ele coloca cosmogonias antigas, né? Esse nome esquisito aí, mas a gente vai ver aqui, né? Ele diz assim, ó, diferentes teorias criadas pelo homem através dos tempos pretenderam explicar a origem do universo. Elas são denominadas de cosmogonias, né? O que é cosmogonias, né? Eu poderia traduzir isso aqui, óbvio que não é o que realmente significa o texto, mas eu traduziria como a mania do homem de querer ser Deus, né? É como se fosse a mania do homem de querer ser Deus, ou seja, querer ele mesmo traçar o relato da história da criação, né? Então o ser humano tem sempre essa mania de querer ser Deus, né? Querer criar as coisas, querer determinar as coisas, né? Como se tudo tivesse no seu controle. E agora a gente está vendo aí, né? Numa coisa que está totalmente fora do controle do homem, né? O homem sempre achando que está no controle, né? Quando ele, na verdade, quando chega um momento difícil, ele vê que realmente ele não está no controle, né? Quando tem aquele diagnóstico, né? Que vê que ele é mortal e não imortal como ele achava antes, né? Isso aí traz a memória e traz a imagem de que realmente, poxa, eu não tenho controle sobre a minha vida, né? Mas aqui, o significado da palavra cosmogonia diz respeito a teorias que surgiram ao longo dos séculos, ao longo do tempo, a fim de explicar a origem do universo, né? A origem do universo, do cosmos, né? De modo geral, do planeta Terra também, da criação dos seres vivos, do ser humano, né? Então, são algumas aí cosmogonias antigas, né? Aí diz assim, a época de Moisés, esses relatos paralelos da criação já existiam na forma de mitos. Então, essa questão de relatos de como foram criadas as coisas já existia, inclusive, na época de Moisés, né? Então, não é algo novo que surgiu, né? Mas, na verdade, ali eram mitos, né? Ou seja, eram histórias trazidas, né, a respeito de deuses, a respeito de entidades, enfim, como se tivessem sido elas criadoras de alguma coisa, né? Como nós bem sabemos, não é bem assim. Mas o que acontece? Tudo isso é fruto e é oriundo do pecado, amados, porque
tanto é verdade que Adão e Eva, quando eles foram criados e, enfim, viviam no Jardim do Éden, eles tinham plena ciência e conhecimento de que Deus havia criado todas as coisas, né? Ali o pecado não havia, né, afetado a raça humana, aquela coisa toda. Depois disso, né, que é o que justamente surgem os novos povos, né, principalmente por meio de Caim, e aí depois vem a questão do povo antediluviano, o povo pós-dilúvio, né, ali com as gerações de Noé, né, existia uma compreensão já ali deturpada, né, a respeito dos relatos da criação, né, ou seja, o pecado ele deturpou, ele meio que fez, ele colocou uma neblina sobre o relato da criação, da visão do homem. O homem passou a ter uma visão muito deturpada a respeito da pessoa de Deus, né? E a respeito também da criação, das coisas que Deus havia feito, né? Então ali começa o paganismo, começa a idolatria, começa toda sorte de coisa, né? Então após o pecado do homem, o homem na verdade ele se entrega a todas essas loucuras insanas aí. Amém? Aí aqui a primeira delas, né, o que dentro daquilo que nós falamos, né, vamos falar aqui sobre o evolucionismo, né, que diz assim, ó, dentre tais teorias destacou-se o evolucionismo, a abordagem sem comprovação científica proposta por Charles Darwin, né, que viveu entre o período de 1809 e o período de 1882, ou seja, no século XIX, né. Nela define-se evolução como o processo lento e gradual no qual as espécies diversificam-se ao longo do tempo através das gerações, né? Então, o que basicamente o evolucionismo prega, né? O que o evolucionismo ensina? Ele ensina que houve um processo lento, gradual, ou seja, aos poucos, né, da criação da raça humana, né? É aquilo que nós conhecemos, né, como que o homem veio do macaco, né? Ou seja, a evolução do homem partiu do macaco. Tem alguns, na verdade, até eu lembro que tinha um colega no escritório que eu estagiei, ele era professor de biologia. Ele, além de estudante de direito, ele era professor de biologia. Ele era meio maluco. Talvez ele de repente até possa ouvir aqui esse vídeo aqui, não sei, né? Mas se ouvir é você mesmo, você é meio maluco. E eu lembro assim dele, ele não, que não sei o que, explicando, falando que não era do macaco, era de um bicho parecido com o macaco, né? Ele conhece os termos de biólogo, né? Essas coisas que eu não tenho tanto domínio como ele, né? Mas, enfim, o que eu mais percebia era que ele falava, mas é tudo ali baseado em teorias, aquilo que ensinaram para ele, né? Ele não tinha nenhum espectro ali de comprovação científica, nem nada. Ele não conseguia explicar determinadas coisas, né? Dizer, o Big Bang. Aí fala, tudo bem, mas aí de onde surgiu o Big Bang? Do átomo, não sei o que, houve uma combustão, não sei o que, não sei lá. Tá bom, mas de onde surgiu esses elementos aí químicos, não sei, né, para realizar essa combustão, né, esses átomos ali, né? Aí ele, não, mas aí isso aí foge do nosso conhecimento humano, mas você não pode reputar a Deus, né, ou colocar a Deus, atribuir a Deus como criador dessas coisas, porque temos que parar com essa mania daquilo que nós não sabemos, atribuir a Deus aquilo que nós não sabemos, né? Eu falei, poxa, então basicamente a sua teoria é fajuta, né? Ou seja, você explica, quer dizer, você fala, mas não explica. Você explica, mas não prova. Então, basicamente, da mesma medida que você crê que através do macaco surgiu o homem, através do Big Bang surgiu o universo, eu creio que através de Deus, né, por meio de Deus e em Deus surgiram todas as coisas, né? Então você não pode me afirmar isso. Isso aí foi uma coisa que colocaram na sociedade e atribuíram ela como uma verdade pode dizer assim, aceitável intelectualmente, uma boa aparência intelectual, como algo científico, algo que eleva o homem, né, no período do renascentismo, iluminismo, né? Então, isso foi passado de geração em geração, né? E é assim que é ensinado e é tido como intelectualmente aceitável. Só que eu não me baseio
desse tipo de coisa, né? Posso conhecer, etc., mas eu creio que foi, na verdade, Deus que criou todas as coisas, né? E ainda disse, olha, a sua ciência não vai ajudar quando você tiver no paletó de madeira, né? Então ainda acabo falando isso assim só para dar aquela, né, despertada. Mas, então, o evolucionismo é basicamente isso, é um processo lento e gradual, né? No qual as espécies diversificam-se ao longo do tempo através das gerações. É a famosa ideia, né, disseminada aí popularmente de que o homem veio do macaco, né? Olha, se você acha que você veio do macaco, isso é um problema seu. Eu particularmente acho que eu não vim do macaco, né? Então, eu creio que eu vim nesse processo de criação, né? Que começou com Adão e Eva lá atrás. Então essa é a minha descendência biológica, pode-se dizer assim, né? Assim como de toda a humanidade. Aí ele vai dizer aqui ainda, ó, Darwin defende que assim se originam todos os seres atuais continuou esse processo de evolução, né? O que para mim também né? Depois o clima, etc e tal, para esse processo de evolução, né? Sem considerar também que existem que foram extintos, né? Enfim, continuando aqui, né? O evolucionismo propõe uma visão determinista, na qual o meio torna-se o selecionador da melhor variedade dentre os seres, né? Que é a chamada e famigerada teoria da seleção natural, né? Ou seja, como se na verdade o meio que vivemos torna-se o selecionador, ou seja, ele seleciona a melhor variedade. Ou seja, como eu disse aqui, o clima, né? O ambiente que vivemos, ele seleciona, né, os seres até certo ponto, né? E logo depois, ou ele se extingue, ou ele evolui para um outro, né? Então tem uma explicação assim muito falha e muito dúbia, né? Ou seja, duvidosa a respeito desse assunto, né? Ah, poxa, a natureza, então ela seleciona aqueles que vão viver, aqueles que não vão viver, né? Colocando aqui a ideia de seres, né, de evolução desses seres, certamente são coisas muito confusas, que diz assim, continuando, ó, contra este ponto de vista, no entanto, argumenta-se que a evolução em larga escala não ocorreu no passado, nem ocorre no presente, realmente, né? Existem até mesmo pessoas que até questionam essas teorias, né? Então surgiram também que... Oi? Tá travando um pouco, mas ninguém tá falando não. Acho que tá... Quem vê tá travando um pouco aqui o vídeo, né? Mas espero que os irmãos estejam me ouvindo bem. Se estiver ouvindo, se estiver travando alguma coisa assim, podem comentar aí, pode falar, tá? Recebi aqui minha esposa aqui falando aqui que tava travando. E realmente, parece que tá um pouco travando. Mas não precisa acompanhar muito a minha imagem, não. Procura acompanhar aqui o raciocínio, né? Amém? Então, basicamente, nós vemos justamente isso, né? Essa questão de que nem mesmo entre eles se entendem muito, né? Então há algumas confusões ali, há algumas outras teorias que surgiram com base no darwinismo, né? No evolucionismo darwinista. Aí, continuando aqui, ó, a moderna teoria da evolução, conhecida como neodarwinismo, né? Utiliza os fundamentos do evolucionismo darwiniano acrescidos dos conceitos da genética moderna, como o conhecimento dos mecanismos básicos de transmissão de herança, né? Então surgiu, aqui é mais recente do que o darwinismo, o chamado neodarwinismo, que utiliza da teoria da seleção natural, né, propagada por Charles Darwin, somando a ela os conhecimentos mais recentes sobre a genética humana, né? Então eles tentam explicar ali, né, toda uma cadeia de herança genética entre os seres humanos e os seres vivos, enfim. Ele coloca ali que basicamente é quase a mesma coisa do evolucionismo,
só com a ideia de que aqui tentar comprovar essa teoria. Amém? Então, diante disso, né, dessas linhas parece que, eu até esqueci o nome que se dá, da inteligência artificial, alguma coisa nesse sentido, né? Algumas pessoas têm se abordado no meio científico, no meio intelectual, acadêmico, a ideia é essa ideia de modelagem de inteligência artificial, que é como se fosse uma aliança entre a ciência e entre a criação, os relatos da criação, né? Fé e ciência caminhando juntas, né? Eu tenho as minhas ressalvas contra essa questão. Mais uma coisa, amados irmãos, que eu quero salientar para os irmãos, isso aprendi no filme A Jornada, né? Onde até nós escrevemos na igreja lá um tempo atrás, do Dr. Carlyle, né? O Gabriel Calvino deve lembrar dele, né? E tinha uma coisa que ele falou que foi muito, que me fez, né? Eu fiquei pensando nisso e tomei isso como uma certeza, né? Que é o fundamentalismo, o conservadorismo cristão. A Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa regra de fé e prática, né? Então, temos ela como uma verdade absoluta, inquestionável, né? Não é a Bíblia que é comprovada através da ciência, mas é a ciência que é comprovada através da... Não é a Bíblia que tem que contradizer a ciência, né? Que não pode contradizer a ciência. É a ciência que não pode contradizer a Bíblia, né? Então nós temos isso como uma regra de fé e prática. Amém? Agora vamos falar aqui sobre o criacionismo, né? Criacionismo. Em Gênesis 1 a 11, Moisés descreve com objetividade a atuação do Criador do universo e do homem, o Deus Todo-Poderoso. Essa proposição, conhecida como criacionismo, argumenta, de acordo com a palavra de Deus, que critérios científicos e seculares não fornecem bases seguras para o entendimento de como surgiu o universo, né? Então, basicamente, todas essas teses, essas teorias científicas, a fim de tentar comprovar a criação do universo, a criação de todas as coisas, elas não nos fornecem bases precisas e seguras, né, para afirmarmos com certeza, né? Então, basicamente, o criacionismo vai na contramão disso, né? O criacionismo ele vai na contramão do que diz o evolucionismo. Olha o que ele diz aqui, ó. Segundo o conceito criacionismo, né, a origem do mundo conecta-se à verdade bíblica de que no princípio Deus criou os céus e a terra, que é o que nós lemos em Gênesis 1 e no Salmo 90. Então, qual é a proposição, qual é a ideia pregada aqui pelo criacionismo? De que no princípio Deus criou os céus e a terra, né? E nós vamos ver lá na frente, um pouco mais à frente, que Deus criou os céus e a terra do nada, né? Então, Deus trouxe à existência todas as coisas, né? Aí aqui, ele vai continuar dizendo o seguinte, ó. Logo, a palavra de Deus refuta a ideia de um surgimento acidental e apresenta o Senhor como autor da criação de todas as coisas, conforme Eclesiastes 3:11, né? Então, Deus, amados irmãos, ele é tido como o criador de todas as coisas, né? Ou seja, ele é a força propulsora da obra da terra, dos seres vivos, dos seres humanos, né? Ele traz a existência, como também ele tira a existência, né, do ser humano e dos seres vivos. Amém? E ele continua dizendo aqui, ó, à luz dessas afirmações, somente a verdade irrefutável de que tudo o que veio à existência está condicionado à palavra divina poderá impedir-nos de perder a visão correta de nossa origem e destino, né? É muito simples, amados. Aquele que não crê na criação, no criacionismo, ele já está fadado a não crer no Criador, né? Por uma questão muito óbvia, né? Se eu não vim de Deus, né? Ou seja, Deus me criando,
né? Certamente excludentes, amados. Ou você crê que Deus criou todas as coisas, ou você crê que o homem veio do processo lento e gradual de evolução, né? Não há como ambas se conciliarem, não há como conciliar ambas ideias, né? Ou você é criacionista ou você é evolucionista, né? Alguns liberais, teólogos liberais, né? Eles até mesmo propagam, eles tentam conciliar isso, né? Com o intuito de aproximar ali a ciência, né? Aquela coisa toda, né? Mas, amados, eles obviamente relativizam a palavra de Deus, né? Ou seja, dizem que a palavra de Deus é uma meia-verdade, ou é uma verdade, mas é uma verdade relativa, né? E não é isso que nós temos. Como fundamentalistas, cremos que não. Cremos que a palavra é a verdade absoluta. Ela é a palavra de Deus. E o que há nela e o que ela é a própria verdade. Amém? Mas, né, temos visto, isso tudo é fruto, amados irmãos, do pecado do ser humano, né? O que justamente o apóstolo Paulo diz, os seres humanos, né, por causa da sua corrupção, por causa da sua soberba, por causa da sua prepotência, né, o orgulho, né, que basicamente foi isso que gerou a queda de Satanás, né, a soberba, né, de querer parecer como Deus. Então o ser humano, ele ainda continua movido por essas coisas, né? Então ele pega a imagem de Deus, um Deus incorruptível, e transforma a imagem de Deus corruptível, né? A imagem de répteis, quadrúpedes, né? Enfim, de animais imundos, né? Então o ser humano sempre com essa ideia, com essa mania de ele querer ser o próprio criador, né? Aí tem clone, eu lembro muito quando tinha aquela época, não sei ainda se hoje tem muito, mas talvez um pouco, de se fazer clone do ser humano, né? Ou seja, alguém que geneticamente é idêntico a outro, né? Criou a tal daquela ovelha lá que foi clonada lá e depois morreu, né? Porque o ser humano tem sempre, inclusive tem muitos filmes com isso, né? Que a pessoa tá perto de morrer e aí no caso é clonada por uma outra para continuar a existência dela, né? Tem até um filme, acho que é daquele Arnold Schwarzenegger, né? Aquele ator americano que fala mais ou menos isso, né? Que mostra essa questão aí enfim, da soberba humana de querer parecer como Deus, né? Mas o homem, ele é mortal. Ele é mortal. Ele não tem controle sobre a vida dele, sobre o universo. Amém? Aí continuando aqui, ó, vai dizer aqui, ó, à luz dessas afirmações, somente a verdade irrefutável que nós tivemos aqui, né? De tudo que veio à existência está condicionado à palavra de Deus, poderá impedir-nos de perder a visão correta de nossa origem e destino. O criacionismo, portanto, constitui-se na espinha dorsal de nossa conduta. O Deus trino e eterno criou o universo e o sustenta por intermédio do seu poder soberano, né? Então cremos que o Deus trino, né, ou seja, a Santíssima Trindade, o Deus eterno, que não tem início, nem meio, nem fim, criou o universo e o sustenta por intermédio de seu poder soberano. Então todo o universo, toda a criação, tudo que há no mundo está sob o inteiro controle de Deus. Amém? E aí aqui, amados, vamos aprofundar um pouco mais agora, deixando um pouco essas teorias que nós acabamos de estudar, só de parte introdutória, o evolucionismo e o criacionismo. Vamos tratar aqui agora sobre as abordagens da criação. Vamos tratar agora aqui sobre especificamente o nosso tema bíblico da criação, né, ou criacionismo, né? O primeiro ponto que ele coloca aqui é o seguinte: Elohim, né? Ele cita aqui, né, o subtópico aqui, né? Elohim, o autor da criação. Ele diz assim, ó, no capítulo 1 de Gênesis, né, um plural majestático ou de intensidade que, em vez do significado regular de plural, deuses, indica a magnitude divina, acentuando sua glória e seu poder, né? Então aqui o termo, né, desculpa, perdão, amados, esperando aqui, o termo daqui Elohim indica, perdão novamente,
indica a magnitude divina, né? Acentuando a glória de Deus e o seu poder. Então, a ideia do termo Elohim aqui, quando se apresenta a respeito de Deus como Criador dos céus e da terra, de todas as coisas, aponta e demonstra a sua magnitude, o seu tamanho, a sua imensidão, a sua glória, o seu poder, né? Como se ele fosse um Deus acima de tudo e acima de todas as coisas. Eu acho muito interessante esse termo que é utilizado aqui na palavra do texto bíblico, em Gênesis capítulo 1, né, sobre a criação, apresentando-se a Deus como Elohim, né, um ser majestoso, né, um ser poderoso, um ser glorioso, né, e eterno. Aí ele continua dizendo o seguinte, ó, dessa forma, seu poder e sua misericórdia proporcionam à terra a fertilidade para sustentar todo animal que vive sobre ela. E é muito simples. Por que estamos vivendo esse momento de escassez, né? Onde as pessoas não estão podendo trabalhar, onde estão enclausuradas em suas casas, por causa de uma praga, por causa de um vírus, por causa de uma peste, que bem sabemos foi permissão de Deus, né? Deus permite com que tais coisas aconteçam, como permitiu durante todo o curso da história com que tais coisas acontecessem, né? Então, o que faz, o que permite, autoriza com que a pessoa possa trabalhar, possa estudar, possa viver? É a misericórdia de Deus, amado, né? Tanto que quando tem essas tragédias de chuva, né? A gente vê que casas, vidas são devastadas, famílias são arrasadas, né? Enfim, quebra-se todo o ciclo ali do ser humano de modo de vida, né? De acordar, de, enfim, comer, de trabalhar, de fazer os seus afazeres. Ele fica desnorteado. Isso demonstra, amados irmãos, que a nossa vida não está no nosso controle, que a nossa vida está no controle de Deus. Você pode empregar todos os esforços possíveis. Você pode ser a pessoa mais endinheirada, a pessoa mais... Então, se você vai acordar para ir trabalhar, e você naquele dia acordou e passou mal, você não vai trabalhar. Se você precisa trabalhar e de repente você está se dirigindo ao seu trabalho, você sofre um acidente, você não vai trabalhar, né? Se você acha que você tem dinheiro suficiente para você viver durante toda a sua vida e acontece alguma coisa, algum caso fortuito, né? Um sequestro, um arresto das suas contas bancárias, acabou, né? Ou então você fica doente e é obrigado a arcar com altos custos do seu tratamento, seu dinheiro também acabou. Então nada está no seu controle, né? Tudo foge do nosso controle. Amém? Aí continuando aqui, ó, ele vai dizer agora sobre o agir criativo de Deus, né? Os 3 verbos hebraicos são usados para traduzir a ação criativa de Deus no Antigo Testamento. Então, existem 3 verbos aqui que são empregados no Antigo Testamento sobre o agir de Deus, o agir criativo de Deus criando todas as coisas, né? O primeiro deles aqui, falado, é o verbo bará, né? Bará. O segundo é o verbo asa e o terceiro é o verbo yatzar, né? Ou seja, bará, né? Asa e yatzar. São os 3 verbos empregados para criar, cuja tradução aqui é criar, né? No Antigo Testamento, ou seja, colocando aí o agir criativo de Deus. Amém? Se estiverem me ouvindo mal, alguma coisa, se tiver ok o som aí, tudo direitinho, coloque nos comentários, tá? Porque a minha base para saber se está tudo certo ou não são vocês, amém? E aí, continuando aqui, ó, olha o que diz o seguinte, ó, aqui, bará indica a ação criadora de Deus em relação às coisas, né? Transmite a ideia de criar do nada. Em relação ao homem, criar a partir de material pré-existente, né? Então, o que acontece? Estamos no grupo da igreja. No grupo da igreja, eles são
2 para o relato da criação. Agora estamos aqui na página 11. Tem lá um arquivinho lá, né? Se não der para acompanhar os dois juntos, né? Sobre o relato da criação. Hoje a lição é a revista do Pentateuco sobre o relato da criação. Estamos hoje estudando sobre o relato da criação. Amém? Na lição 2. Caso não dê para acompanhar com a apostila, não tem problema. Vocês podem acompanhar a aula aqui e depois vocês estarem lendo aí a lição 2 que eu disponibilizei lá no grupo. Qualquer coisa eu disponibilizo de novo, não tem problema. Tá bom? Mas vamos atentar aqui, ó. Então aqui, o agir criativo de Deus, do verbo criar aqui empregado em Gênesis capítulo 1, tem 3 significados. Bará, né? Asa e Yatzar, desculpa. E o verbo parar aqui, que é o que está empregado em Gênesis capítulo 1, versículo 1, significa criar do nada. Então, de onde foi que Deus criou o mundo e o universo? Do nada. Ele trouxe à existência todas as coisas, né? É uma coisa realmente inexplicável, né? Não é uma criação pré-existente. Óbvio que esse verbo parar aqui, ele é empregado como algo pré-existente, igual ao que a gente vai aprender logo em seguida, né? Que é o termo asa. Porque o homem, de certo modo, ele não surgiu do nada, ele surgiu do pó. Então ele surgiu com base numa matéria pré-existente. Mas o universo, todas as coisas, surgiram com base no nada. Ou seja, do nada, Deus fez todas as coisas, né? Não havia existência de absolutamente nada. Então Deus trouxe à existência todas as coisas, né? Aí continuando aqui, ó, o segundo verbo, que é o que nós acabamos de antecipar aí, ó, o verbo asa, também que é criar, relaciona essa criação a partir de material pré-existente, que é o exemplo que eu citei aqui a respeito do homem. O homem surgiu o quê? Do nada? Não, ele surgiu do pó. Deus, do pó, fez surgir um homem. O pó é uma matéria, é algo que já existe, né? E Deus, daquilo que existe, fez um homem. Assim como a mulher também, ela surgiu de algo pré-existente, da costela. Ela surgiu do nada? Não, ela surgiu da costela. Agora o universo, de onde surgiu? Do nada. Entendeu? Conseguiram pelo menos entender aqui a questão desses verbos bará e asa, né, do termo hebraico. E tem um último verbo aqui, que é o terceiro a respeito desse agir criativo de Deus, que é o verbo yatzar, né, que significa modelar, dar forma, finalizar. Ou seja, os retoques finais, né? Então, é como se fossem os retoques, ou seja, a parte final, Deus finalizando a obra. Tanto é que eu vou trazer aqui uma questão que rola muita discussão no meio evangélico, amados, sobre o relato da criação a respeito de uma teoria chamada teoria da lacuna, ou teoria do gap, ou teoria do espaço, né? O que ela diz aqui, né? Eu vou pegar aqui, abrir a Bíblia aqui em Gênesis capítulo 1, se tiver com essa Bíblia aberta aí. Espero que na escola dominical os irmãos estejam com a Bíblia em mãos, hein? Vazia, e havia sobre a face do abismo, né? E havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né? Existe, acho que é um texto, não sei se é de Jeremias ou Isaías, acho que é Jeremias, que agora eu esqueci exatamente o versículo, mas depois eu posso até deixar aí para os irmãos, que diz que Deus não faz nada sem forma, que Deus não faz as coisas sem forma, vazia, ou seja, Deus não habita no caos. Deus não faz nada mal feito, né? E alguns defendem que entre o versículo 1 e o versículo 2 houve uma recriação do mundo, né? Ou seja, como se Deus tivesse criado o mundo no versículo 1 e no versículo 2, quando fala sem forma e vazia, houve a destruição a época em que habitaram os dinossauros. Você deve talvez ter ouvido falar disso, né? E logo depois Deus destrói todas as coisas, fica sem forma e vazia, e a partir daquele momento ali Deus passa a recriar o mundo. Amados irmãos, eu não creio nessa teoria, né? Por vários motivos. Primeiro
motivo é bíblico, né? A Bíblia não dá base para isso. Então isso aí é como eu disse no início, né? Inclusive algumas Bíblias de estudo, como a Scofield, ensina sobre isso, e alguns outros estudiosos também falam sobre isso. Mas isso não tem base bíblica nenhuma, né? De onde eles tiraram isso aqui? A pergunta é essa. Isso nem de nada. Eles tentam conciliar a ciência da questão dos dinossauros com a Bíblia. E aí criam, né, colocam sobre o texto. Esqueçam que nós não fazemos, amados irmãos, exegese, de colocar, impor sobre o texto uma verdade que acreditamos. Nós fazemos exegese, que é tirar do texto, exegese, desculpe, que é tirar do texto o seu significado, a sua interpretação, né? Mas o que vemos aqui não é isso. Fala, mas Leandro, então de onde vem, Leandro? Os dinossauros, etc, tal, aquela coisa toda. Olha, eu creio particularmente que os dinossauros, eles vieram, né, dos répteis, né, da criação. Porque quando a gente lê, amados irmãos, parece que é pouco tempo. Mas eu acredito que esse relato da criação, ainda que Deus fale aqui em dia, né, esse relato da criação levou-se para o nosso calendário mais do que um dia. É um dia, mas não talvez com base no nosso calendário. É algo até interessante, porque esses dias aqui, antes nem sequer existia a Lua, por exemplo, nem existia Sol. E até outro ponto interessante, né, que muitas pessoas pregam, muitas pessoas colocam, né, dizendo que primeiramente surge-se o universo, as galáxias, o sistema solar, né, o Sol, né, e depois os planetas. Amados irmãos, se nós notarmos aqui na palavra de Deus, olha que coisa interessante, né? Ele diz aqui, deixa eu ver o versículo exatamente. Ele fala, ai meu Deus, cadê? Expansão das águas, expansão foi separação, haja luz, houve separação entre luz e trevas, né? E as trevas foi a tarde e amanhã o primeiro dia. O dia terceiro, luminares. Olha, ele diz no versículo 14 o seguinte, olha, preste atenção no que ele está dizendo aqui, ó. Versículo 14. Para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para iluminar a expansão dos céus, para iluminar a terra. Os dois grandes luminares, o lumiar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas, né? Então no versículo 14 ao versículo 16, você vai perceber que a Terra foi feita primeiro do que o Sol e do que o universo, do que as estrelas, né? Então Deus fez primeiro a Terra, depois ele fez o universo. Ou seja, não foi do universo para a Terra, mas da Terra para o universo, né? Então essa é uma coisa também que normalmente é ensinada, e era até uma opinião equivocada que eu tinha, né, por desconhecimento. Ela nos transmite verdade que antes nós não tínhamos ciência, né? Mas enfim, então eu não creio nessa teoria, né? A falar, pô, mas Leandro, então não houve a destruição, mas aqui, lá em Jeremias diz que Deus não cria nada sem forma vazia, etc e tal. Como conciliar isso? Amados, muito simples, né? A gente tem que considerar que tá travando? Tá travando o que? O vídeo ou o áudio? Se tiverem que falar, porque realmente aqui no meu eu tenho notado que tá às vezes um pouco lento, assim, eu faço assim, tá um pouco meio lento, né? Mas vou procurar falar um pouco mais devagar, vamos ver se amém? Então, basicamente, amados irmãos, era um entendimento que eu tinha, né? E que ao longo eu fui mudando, eu fui vendo que, olha, quanto a essa questão de Jeremias, agora voltou, né? Tá travando ainda? Caso contrário, amados irmãos, o áudio... Ih, caramba.
Tá tudo ok? E agora? Melhorou? Agora tá melhor? Não sei porque hoje agora, não sei porque a internet tá meio assim, né? Voltou, né? Então perfeito. Qualquer coisa aí só falarem, tá bom? Senão a gente derruba essa live e faz a outra para poder, né? Pois é, André, tá aí. No versículo 14 ao versículo 16 a gente vê justamente isso, né? Ou seja, Deus cria primeiro a terra, depois o universo, né? É algo interessante. E aí, o que acontece aqui, amados? Então, essa questão sem forma e vazia é muito simples. Basta a gente imaginar aqui um pedreiro, né? Você começa a fazer uma casa, aí ela fica só o esqueleto, né? Você ainda tem que embalsar a casa, tem que fazer, botar janela, etc e tal. Ela tá ainda meio sem forma e tá vazia, né? Mas você o quê? Você está criando. E no caso, a criação foi um processo. Durou-se o quê? 6 dias, né? Deus concluiu no 7º. Então foi um processo, né? Deus foi gradativamente criando. Ele fez surgir do nada um espaço físico, né? Ele fez surgir do nada ali um espaço físico, né? Ou seja, uma matéria para ele modelar. E ali ele foi modelando e criando as coisas. Também modelando a Terra. Amém, amados? Então, basicamente isso, não tem nenhuma dificuldade. Quando Jeremias fala a respeito de Deus não faz nada sem forma vazia, é porque a Terra, num dado momento, Deus concluiu toda a obra. Deus concluiu toda a obra, né? Durante todo o processo, as coisas estão sem forma, mas Deus ainda não concluiu. Quando Deus concluiu, você vai ver que Deus não faz nada sem forma e vazia. Ou seja, Ele não deixa com que nada fique sem forma e vazia. Amém? Aí, continuando aqui, ó. Simplesmente disse haja, e os elementos vieram à existência. Ganharam vida, né? Haja, e tudo se criou. Amém? Aí agora aqui, partindo para o último tópico da aula de hoje, né? Vai dizer aqui, ó, o dia a dia da criação, né? De acordo com o relato de Gênesis, a ênfase não está nas coisas criadas, mas no Criador. Então a ênfase, o centro do relato da criação não são as coisas criadas, mas sim o que? O Criador, aquele que criou todas essas coisas. Amém? Aí diz aqui, ó, o viés ecológico, o qual tem tomado espaço de discussão entre os cristãos, somente terá sentido a partir dessa perspectiva. A Bíblia não aprova designações como Mãe Terra, nem diviniza a natureza. A Terra e suas criaturas pertencem ao Criador, né? É algo interessante, eu acho que o nome disso é panteísmo, amados. É uma heresia e existem as religiões orientais, né? Elas têm muito isso, né? De divinizar a natureza e os animais, né? Pelo menos a Índia, por exemplo, ela tem muito disso, né? Aquelas religiões mais primitivas e tribais também tem muito isso. O Deus Terra, o Deus Mar, até mesmo o paganismo aqui brasileiro, né? Que nós temos das religiões de matriz de matriz africana. A gente vê, por exemplo, santos, né? Ligados a elementos da natureza, como por exemplo Iemanjá, que no caso é a rainha do mar, né? Tida como rainha do mar, enfim. Então eles possuem muito esse tipo de entendimento, né? Mas nós, amados irmãos, sobre a nossa ótica cristã, nós não cremos isso. Você está coisificando Deus, está tornando Deus uma coisa, né? A palavra Romanos diz que Deus se manifesta em todas as coisas que foram criadas. Deus se manifesta. Não é que Deus é as coisas que foram criadas. Aí a gente está confundindo a criatura do Criador. Você está reduzindo o Criador como se fosse uma criatura. E isso aí é a abominação. Foi o que o povo de Israel fez no deserto, ao fazer do bezerro de ouro o seu Deus, né? E isso é uma abominação, uma visão distorcida da pessoa de Deus e da palavra de Deus. É pecado.
Então é só para nós entendermos isso. Aí aqui na apostila, né, se você não puder ver agora, você vai ver depois, tem até uma tabelinha, ó, muito interessante, que vai falar sobre o relato da criação. Vai falar sobre o primeiro dia, né, sobre luz, né, que Deus criou o dia e a noite, em Gênesis 1, versículo 3 a 5. Vai falar sobre o segundo dia, que Deus criou o céu, a atmosfera e os mares, né, em Gênesis 1, versículo 6 a 8. Esses 2 dias, Deus criou um ambiente propício para a vida. Então Deus primeiramente criou um ambiente propício para a vida, para todas as coisas. Depois, no terceiro e quarto dia, Deus cria a vida vegetal. O terceiro dia, terra e vida vegetal, que é em Gênesis 1, versículo 9 a 13. Né? Isso aqui está na apostila, amados. Os corpos celestes que iluminam a terra, né? Gênesis 1, 14 a 19, né? Aqui tem o sol, aqui tem as estrelas, né? Então Deus no terceiro e quarto dia criou toda a vida vegetal, né? E no quinto e no sexto dia, Deus cria a vida animal, né? No quinto dia, os animais do mar e as aves, né? Em Gênesis 1, versículo 20 e 23. E no sexto dia, os mamíferos, os répteis e o homem, né? Em Gênesis 1, versículo 24 a 25. Então, esse aqui é o relato da criação de Deus em 6 dias. Ele cria um ambiente propício para a vida, primeiro e segundo dia, a vida vegetal, terceiro e quarto dia, e a vida animal, quinto e sexto dia. Amém? É uma tabelinha que depois aí, você com base da apostila e com base da Bíblia, você vai pegando aí e vai lendo os textos bíblicos de acordo com a tabelinha proposta aí. Amém? E aí, continuando aqui, para finalizar, diz assim, ó, a descrição de Moisés no fim de pensamento oriental de que o dia começava com todas as coisas, né? Então ele começa ali, está apagando, o que o nosso irmão Diácono Raimundo colocou, mas está apagando isso? Está apagando? Ah, tá, acho que deve ter travado, né? Então, amados, olha o que diz aqui, ele diz assim, a descrição de Moisés travou, e agora melhorou, está parando, né? Deixa eu ver aqui, pior que não tem... Melhorou agora? Se tiver ok, eu continuo. Alô, som. Estando ok. Já estamos concluindo praticamente, amados. Né? De qualquer maneira, isso também vai ficar disponibilizado no YouTube para os irmãos poderem rever também. Amém? E acompanhando junto com a apostila, é até mais fácil. Melhorou? Melhorou. Isso aí, amor. A Rebeca tem que ficar atenta aí. Amém? Então vamos continuar aqui. Ó. A descrição de Moisés no fim de cada período, em razão de sua formação hebraica, reflete o pensamento oriental de que o dia começava com o pôr do sol e foi à tarde e à manhã, né? Então aqui mostra de que o dia começa com o pôr do sol, é a ideia hebraica, né? Sobre o mundo, né? O nosso calendário é o calendário gregoriano, onde nós vemos que o dia na verdade começa à meia-noite. Mas o calendário judaico coloca que o dia começa às 6 da manhã e vai até 6 horas da noite, né? Então ali é o dia, depois vem a questão da noite, amém? E aí, finalizando aqui, ele diz assim, ó, a narrativa faz-nos saber que Deus expressa seu prazer em tudo o que criou. A designação bom apresenta tanto um sentido estético quanto o de contentamento pessoal. Significa que Deus estava completamente satisfeito com a sua realização, né? Então Deus, ao criar todas as coisas, né? Ao criar o universo, a raça humana, os seres, né? Deus achou isso muito bom. Deus estava contente, alegre de tudo que ele havia feito, né? E é bem interessante isso, né? Como nós bem sabemos, ele fez com que Deus se entristecesse, né? De tudo aquilo que ele havia feito de bom, né? Mas, amados irmãos, Deus é um Deus de esperança. E em Jesus Cristo há a restauração de todas as coisas. Amém? Então,
Nós estudamos, amados irmãos, na lição que eu disponibilizei no arquivo, eu coloquei a lição 2 completa. Só que nós não finalizamos a lição 2 toda, nós vamos dividir em duas partes, certo? A primeira parte foi da página 9, né? Que é da lição 2, começa aqui, e foi até aqui, até a página 12, né? Até aqui, ó. Paramos aqui. Sobre esse ponto aqui, ó, que diz a humanidade e climas da criação, que é o que nós vamos aprender na semana passada, né? Então você vai estudar até aqui. Amém? Dá uma lida em casa, estuda, né? Assiste novamente o vídeo, né? E se for o caso, coloca nos comentários aí, na medida que você for estudar em casa a lição e reaver o vídeo até mesmo, você pode então colocar aí suas dúvidas que a gente vai sanando aí ao longo do tempo, ao longo da semana. Amém, amados? Então é isso, nós vamos orar aqui para encerrar, né? Hoje aprendemos muitas coisas, né, a respeito do relato da criação. E, amados, eu tenho certeza, olha, vai ser muito bom a gente aprender essas duas lições, quer dizer, essas duas revistinhas, né? Porque aí isso vai nos ajudar bastante sobre outros temas e outros assuntos no Novo Testamento que pretendemos ainda abordar na escola dominical, né? Principalmente no tocante ao livro de Hebreus. Amém? Orar e levar suas orações ao Senhor. Por mais uma manhã, Senhor meu Deus, meu Deus, no qual estamos, Pai, reunidos, meu Deus, ainda que de forma virtual, Senhor meu Deus, não de forma física. Queremos, Pai, te agradecer, meu Deus, por essa rica ferramenta e oportunidade, meu Deus, para continuar a ministração da Tua Palavra, o ensino da Tua Palavra, Senhor. Queremos aprender mais de Ti, meu Deus, conhecê-lo mais, Senhor, meu Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que Teu Santo Espírito, meu Deus, possa abençoar o Teu povo, meu Deus, derramando sobre nós, meu Deus, cada vez mais a certeza do Teu cuidado, do Teu amor, meu Deus, que Tu estás no controle de todas as coisas, meu Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, opera poderosamente sobre o nosso país, meu Deus, sobre o planeta, meu Deus, como foi falado aqui, meu Deus, Tu criaste todas as coisas, meu Deus, de modo que, meu Deus, o planeta pertence a Ti, o universo pertence a Ti, a raça humana pertence a Ti, todos os seres pertencem a Ti, meu Deus. Tu estás no controle, tu não é um ser limitado, meu Deus, tu não és um ser, meu Deus, que não pode, meu Deus, mas Tu és um ser, Pai, que pode todas as coisas, Senhor. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, toma, Pai, a Tua igreja, o Teu povo em Tuas mãos, meu Deus, de cada vida, de cada homem, de cada mulher, meu Deus, que precisa, Pai, da Tua ajuda, de cada família, Senhor. Meu Deus, encoraja, estimula e consola, Pai, segundo o Teu propósito, segundo o Teu desígnio, Senhor, meu Deus. É o que te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Tá bom, amados? Não deixem de estudar, não deixem de orar, não deixem de meditar na palavra de Deus. E na semana que vem, iremos dar continuidade à parte 2 da lição 2. E eu vou ver, seja hoje ou de repente amanhã, durante a semana, vou disponibilizar a terceira parte da lição 1, né? Que era o finalzinho ali que nós acabamos não dando, problemas técnicos.